continuidade à disciplina de Sistemas Operacionais de Redes, vamos agora dar início à unidade 3, chamada de Virtualização e Sistemas Operacionais de Redes. Vamos ver o Windows Server e o Linux Server. A virtualização é uma tecnologia que oferece uma camada de abstração dos verdadeiros recursos da máquina. As principais qualidades de usar a virtualização são o reaproveitamento dos recursos, a portabilidade e a segurança. Ela surgiu nos mainframes da IBM e foi esquecida com os computadores pessoais. A arquitetura x86 apresentava dificuldades de usar a virtualização. A VMware surge, ou seja, a virtualização surge com o conceito para a arquitetura x86. A AMD e Intel melhoraram o suporte à virtualização. Com a virtualização, portanto, nós podemos executar diferentes sistemas operacionais em um mesmo hardware simultaneamente. Executar um sistema operacional e suas aplicações como um processo de outro. Utilizar sistemas operacionais e aplicações escritas para uma plataforma em outra. Então, a virtualização nos permite todas essas vantagens aí. O monitor de máquina virtual, que é o VMM, é uma aplicação que implementa uma camada de virtualização, a qual permite múltiplos sistemas operacionais em um mesmo hardware. As principais funções do monitor de máquina virtual são definir o ambiente de máquinas virtuais, emular as instruções e escalonar o uso da CPU para as máquinas virtuais, gerenciar memória e disco, intermediar as chamadas de sistema e gerenciar acesso a outros dispositivos. Tipos de máquinas virtuais. Para a construção de máquinas virtuais, existem duas abordagens. A abordagem chamada máquina virtual clássica, que é a abordagem tipo 1, e a abordagem chamada máquina virtual hospedada, que é a abordagem tipo 2. Na máquina virtual clássica, que é a abordagem tipo 1, o monitor de máquinas é implementado entre o hardware e o sistema convidado, como é mostrado aí na imagem. Já na abordagem de máquina virtual hospedada, que é a abordagem tipo 2, o monitor é implementado como um processo de um sistema operacional real, ou seja, um sistema hospedeiro, como mostra a imagem. Nível de aplicação. Essa virtualização consiste no uso de uma máquina virtual como um componente-chave para a execução de certas aplicações de uma forma protegida a outros processos em execução no sistema operacional. Temos o servidor não virtualizado, como está mostrando aí a imagem, tá? Ele não é virtualizado nesse caso. Temos os servidores virtualizados, como é mostrado aí a imagem. Observem a diferença da imagem mostrada no slide anterior. Vantagens da virtualização. Com a virtualização, acontece o gerenciamento centralizado, facilidade de manutenção, pode acontecer a clonagem, o snapshot, melhor aproveitamento do espaço físico, reduz também os índices de emissão de gás carbônico, aumento da disponibilidade e paradigma de um servidor por serviço. Já além das vantagens, a gente também infelizmente tem desvantagens. Para implementar a virtualização, custos iniciais são elevados, existe necessidade de mão de obra qualificada para isso, muitos serviços em um mesmo hardware com a virtualização, isso às vezes traz desvantagens, número desnecessário de máquinas virtuais e tudo isso faz com que o desempenho seja comprometido. DNS ou Sistema de Nomes de Domínio. Eu já falei no slide anterior, da unidade 2, sobre DNS. Agora eu vou explicar na verdade. O DNS, ou Sistema de Normas de Domínio, é um sistema hierárquico e distribuído de tradução de nomes. Ele traduz nomes em endereços IP e vice-versa.
Facilita o acesso a recursos da rede, pois é mais fácil lembrar um nome do que uma sequência numérica, tá? O banco de dados dos servidores DNS, com os nomes de hosts ou computadores e seus endereços IP, é distribuído entre estes, balanceando a carga nos servidores que fornecem o serviço. Como o banco de dados é distribuído, seu tamanho é virtualmente ilimitado, tá? E o desempenho não degrada tanto quanto se adiciona mais servidores nele. Um servidor DNS secundário é uma cópia de segurança do servidor DNS primário, projetado para o caso de uma eventual falha do servidor primário. Atualmente, gente, existem 3 grandes servidores DNS no mundo todo, dos quais toda a internet é dependente. Esses grandes servidores são chamados de servidores raiz de DNS. Destes 13, 10 estão localizados nos Estados Unidos da América, 1 na Ásia e 2 na Europa. Para aumentar a base instalada desses servidores, foram criadas réplicas localizadas por todo o mundo, inclusive no Brasil, isso desde 2003. A função de um servidor DNS envolve as seguintes características. Existem bilhões de endereços IP em uso atualmente, e a maioria das máquinas tem um nome legível também. Diariamente são feitos bilhões de pedidos de DNS, ou seja, de sistemas de nome de domínios. Nomes de domínios e endereços IP mudam constantemente. Novos nomes de domínio são criados diariamente. Se tivéssemos de lembrar os endereços IP dos sites que visitamos todos os dias, nós ficaríamos loucos. Os seres humanos simplesmente não gostam de lembrar sequências de números. Contudo, somos bons em guardar palavras. E é aí que os nomes de domínio se destacam. Você provavelmente tem centenas de nomes de domínio armazenados em sua cabeça. Por exemplo, www.brasil.gov. A porção gov desse nome de domínio é chamada de domínio de nível superior ou de primeiro nível. A palavra mais à esquerda, como www, é o nome do host relacionado a uma máquina do endereço IP específico em um domínio. Um determinado domínio pode conter milhões de nomes de host, desde que todos eles sejam únicos dentro desse domínio. Dentro de cada domínio de nível superior, há uma lista enorme de domínio de segundo nível. Por exemplo, nós vimos que, o domínio de primeiro nível, você pode ter um de segundo nível colocando o ponto .br. Os nomes de domínio de nível superior devem ser únicos, mas podem haver duplicação entre domínios. Por exemplo, nome.com, nome.org. São domínios completamente diferentes. Um domínio de terceiro nível seria bbc.co.uk. Em geral, até 127 níveis são possíveis, embora seja raro haver mais de 4. Como os nomes de domínio precisam ser exclusivos, é necessário que uma entidade mantenha uma lista que garanta que nenhuma duplicação ocorra. Quando você registra o nome de domínio, ele passa por empresas especializadas que acionam o nome à lista. Essas empresas, por sua vez, mantêm um banco de dados central conhecido como OLX, que contém informações sobre o proprietário e servidores de nome para cada domínio. No banco de dados OLX, você pode encontrar informações sobre qualquer domínio. Agora vamos dar início aos nossos conhecimentos aqui, estudar um pouquinho o Windows Server. O Windows Server é da empresa Microsoft, um sistema operacional que está sempre do lado do usuário, dificultando a vida dos administradores de rede. Para o contexto de sistemas operacionais de redes, poucas pessoas são realmente capacitadas para desenvolver um servidor,
que seria tão bom comparado a um servidor Linux. Porém, algumas tarefas de configuração são bem mais fáceis de serem executadas, pois a maioria dos computadores ainda usam os sistemas operacionais da empresa Microsoft. Características principais desse sistema operacional. Ele é pago, tá? As aplicações são mais fáceis de planejar e construir. As configurações são simples, a manutenção e atualização também constantes. Menor custo a curto prazo e maior custo a longo prazo e baixa flexibilidade. Características principais desse sistema operacional: multitarefa, multiprocessamento, maior quantidade de erros e bugs, instável quando muitos clientes se conectam simultaneamente, ideal para pequenas empresas e lugares onde não utilizam muitos recursos variados. Tipos de servidores disponíveis: temos o servidor de arquivos, diretórios compartilhados do Windows, temos o controle de acesso, o Windows Active Directory, temos o servidor HTTP, o Apache, o servidor de aplicações, que é o NET, e temos o servidor de impressão, o servidor de comunicação e o terminal server. O Active Directory do Windows surgiu a partir do Windows 2000 Server e é um elemento estruturante da infraestrutura e dos serviços de uma rede baseada em Windows Server. Tá aí a contextualização dele, mostrada na imagem. O diretório é um cadastro, ou melhor, um banco de dados com informações sobre usuários, senhas e outros elementos necessários ao funcionamento de um sistema qualquer. O Active Directory do Windows é um diretório onde fica armazenada informações sobre conta de usuários, senhas, grupos de usuário, membros de cada grupo, conta de computadores, informações sobre o domínio, relações de confiança, unidades organizacionais e outras informações necessárias ao funcionamento da rede. O Windows Server trabalha com dois conceitos: grupos de trabalho para redes muito pequenas e domínio para redes maiores. Tá aí a imagem do grupo de trabalho e do domínio, tá? Unidade de domínio. Um domínio é um agrupamento lógico de contas e recursos, os quais compartilham políticas de segurança. Existem dois tipos de servidores Windows Server: os controladores de domínios, chamados de DC, e os servidores membros. Os servidores sincronizam os dados dos controladores de domínio, fazendo réplicas. O Active Directory utiliza o sistema de nomes de domínios, que é o DNS, como serviço de nomeação de recursos e de resolução de nomes. Para instalar o Active Directory, é sempre necessário ter o DNS, ou seja, um servidor de nomes de domínio instalado e configurado. O próprio assistente de configuração do Active Directory pode instalar e configurar o DNS para você. Está aí a árvore de domínios do Active Directory, diversos domínios relacionados que compartilham o mesmo espaço de nome. Unidades organizacionais é uma divisão que pode ser utilizada para organizar os objetos de um determinado domínio. Representar a estrutura organizacional da companhia, delegar tarefas administrativas para apenas uma unidade, fazer alterações na estrutura são mais simples do que em domínios diferentes. Objetos do Active Directory. O Active Directory possui contas de usuário, computadores, grupos de usuários. As contas de usuário, todos os usuários que querem ter acesso aos recursos do domínio, no caso pastas, impressoras, etc., deve possuir uma conta. A conta possui informações do usuário, como por exemplo, nome, endereço, telefone, senha. Algumas recomendações sobre contas. Uma conta por usuário para efeito de auditoria. Cada usuário deve possuir somente uma conta. O administrador pode habilitar ou negar o acesso a recursos da rede pelo usuário. O nome do usuário é único dentro do domínio. Pode ter até 256 caracteres. Contas de computador.
Todos os computadores que são membros do domínio devem ter uma conta associada no Active Directory. A conta deve ter o mesmo nome do computador na rede. A conta pode ser adicionada antes da instalação do computador ou ao ingressar o computador no domínio. Grupos de usuários. É uma coleção de contas de usuários. Os membros dos grupos herdam as permissões do grupo. Os usuários podem ser membros de vários grupos. Grupos podem ser membros de outros grupos. Contas de computadores podem ser membros de grupos. Vamos agora falar um pouco sobre o Linux Server. Existem várias distribuições que vêm com o núcleo Linux e que possuem as mesmas funções com pequenas alterações que se adaptam ao gosto do administrador de rede. Alguns preferem utilizar distribuições Ubuntu por ser mais interativa e descomplicadas. Outros preferem utilizar a distribuição Slackware, que é mais complexa no início, porém possui uma estrutura extremamente simplória, estável e segura. Outras distribuições populares estão listadas abaixo. Nós temos a Fedora, a BSD, Linux Mint, Mandriva, Xubuntu, OpenSUSE, Debian, enfim, são algumas que foram listadas. As distribuições são diferentes, porém o propósito é o mesmo. Servir como base de solução em servidores simples e com a máxima eficiência. Algumas características de servidores baseadas no núcleo Linux estão descritas abaixo. É um software grátis, open source. Aplicações necessitam de maior planejamento e configuração. Configurações complexas que necessitam de estudo e manual. Raramente acontece manutenção e atualização, como é o caso do Windows que eu acabei de falar. Maior custo a curto prazo e menor custo a longo prazo, ao contrário do Windows, como eu também acabei de falar. Alta flexibilidade, multitarefa, multiprocessamento, confiável, estável, ideal para administradores de redes que necessitam de um servidor seguro e de pouca manutenção. Linux Server, os tipos de servidores dele: servidor de arquivos, que é o Samba, controle de acesso, que é o OpenLDAP, servidor HTTP, que é o Apache, servidor de aplicações, que tem o PHP, o Tomcat, e servidor de impressão, que tem o CUPS. Sendo assim, encerramos a nossa terceira unidade da disciplina de Sistemas Operacionais de Redes. Obrigada.